Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriele Perobelli, especialista em relacionamentos, e hoje eu tô aqui pra falar com você que acredita piamente que tem o dedo podre pro amor. Esses dias eu participei de um grupo de cura energética muito legal, né? E aí a pessoa que tava ali pra ser curada, ela tava querendo tratar justamente isso, esse tal do dedo podre do amor que ela carrega a vida inteira e não consegue se livrar. E aí, ela tava comentando, né, com a gente no grupo, que o marido dela é aquele típico banana, que não levanta a bunda do sofá pra pegar cerveja na geladeira, que não faz nada, que não ajuda ela em casa, que simplesmente não tem uma iniciativa de fazer as coisas, né? E ela começou a relatar que ela tem um histórico de caras com esse perfil de comportamento muito parecido ao longo da vida, e que ela não sabe mais o que fazer, o que ela tá fazendo de errado, né, pra atrair esse tipo de relacionamento, e como que ela sai desse ciclo vicioso, como ela consegue atrair um cara diferente para a vida dela, muito mais de acordo com o que ela quer, com o que ela acredita que é um cara que tem iniciativa e que tá do lado dela como parceiro de vida. E aí, cansada de muito aguentar essa situação por muito tempo na vida dela, resolveu buscar uma ajuda na terapia holística nesse grupo de cura especificamente. Era um grupo fazendo diversos exercícios energéticos para ajudá-la a entender um pouco do que estava manifestando no campo dela, né? Por que ela estava atraindo essa situação repetidamente para a vida dela. E foi tão legal, gente, esse grupo, que assim, rolou, né, toda a conversa, todos os exercícios energéticos, e no final do processo, ela estava muito emocionada, muito feliz com o que ela tinha percebido, e assim, dava para perceber que o processo de cura dela tinha se iniciado naquele momento, né? E aí a gente deixou passar, enfim, porque é um processo muito da pessoa, mas depois a gente foi conversar com ela, para entender o que tinha acontecido, se ela gostaria de compartilhar com a gente, enfim. E aí ela contou o seguinte, ela contou que ela percebeu que dentro desse processo, né, ela adquiriu muitos comportamentos e atitudes relacionados ao que ela via na casa dela, aos pais dela, ao que ela via lá de trás da família dela, né? Então, nesse processo, ela conseguiu acessar uma série de registros energéticos de comportamentos familiares que não são só dessa geração, são de muitas gerações. E é tão louco a gente pensar nisso, né? Mas hoje em dia, eu acho que é mais louco ainda a gente não olhar pra dentro de casa quando a gente tá com problemas de relacionamento. A gente não pra olhar o relacionamento dos nossos pais, como que é esse relacionamento, como que a gente se relaciona com eles, como que eles se relacionam entre si. A gente simplesmente acha que isso não tem nada a ver com a nossa vida, que a gente escolhe conscientemente, né, os parceiros que a gente se relaciona, as pessoas que a gente conhece. Mas, gente, isso tem uma raiz tão profunda, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, tudo aquilo que a gente fala antes, durante e depois de um relacionamento influi diretamente qual tipo de relacionamento que a gente vai ter, que tipo de cara que a gente está inconscientemente procurando para se relacionar. Os nossos pais, eles são a primeira referência de relacionamento amoroso que a gente tem na nossa vida. Então, a maneira como eles se relacionam entre si, se eles são altruístas, amorosos um com o outro, mas ao mesmo tempo são independentes, têm uma vida separada também, têm seus próprios valores, suas próprias crenças, ou se existe uma relação de codependência, onde um não consegue agir sem o outro, onde não existe uma relação real de afeto, de amorosidade, de cumplicidade, de parceria, né? Tudo isso interfere absurdamente na forma como a gente se relaciona e com quem a gente se relaciona. E aí, dentro desse processo, que eu quero contar pra vocês, que na verdade existem duas formas, né, da gente olhar para esse relacionamento dos nossos pais e escolher como que a gente vai se relacionar. Então, a primeira delas é replicar o comportamento de um dos nossos pais, né? Depende muito da afinidade, daquilo que a gente carrega dentro de si, da forma como nós interpretamos essa situação quando a gente era criança, nos nossos relacionamentos. E aqui, aquela cliente, né, que eu comentei no início do vídeo, que estava passando por aquele processo, ela percebeu que ela vinha de uma família muito matriarcal, onde as mulheres ditavam as coisas, as mulheres carregavam a família nas costas, levavam tudo aquilo e os maridos simplesmente não tinham espaço para poder tomar algum tipo de iniciativa, fazer alguma coisa, e isso de geração para geração. Então, dentro da casa dela sempre foi assim, a mãe dela arcava com tudo, falava as coisas, botava ordem, e o pai abaixava a cabeça.
E ela automaticamente repetia inconscientemente esse comportamento nos relacionamentos dela. Então ela não dava espaço para o cara manifestar qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de força masculina. Ela exercia essa força masculina muito exageradamente na vida dela e nos relacionamentos dela. Então isso acabava impedindo ela de conseguir, primeiro, atrair caras com uma energia diferente daquilo, porque ela se posicionando acima do que deveria, ela atrai caras que automaticamente estão mais dispostos a abaixar a cabeça. E aí quando ela tá dentro de um relacionamento, já ela não dá espaço para esse cara mudar. Então ela não conseguia sair desse ciclo vicioso. E a segunda forma que você pode escolher, né, para interpretar o relacionamento dos seus pais, enfim, é ter consciência. Olhar para o relacionamento deles e falar, tá, isso aqui é uma atitude super legal, quero ter isso no meu relacionamento. Isso aqui não é legal, porque olha como minha mãe tá triste quando ela faz esse tipo de coisa. Olha como meu pai não fica bem quando eles discutem dessa forma, né? Então, ter consciência, olhar para o relacionamento dos seus pais não como uma referência a ser seguida do começo ao fim, mas um olhar muito mais crítico, analítico, sobre isso é muito legal, isso aqui não é tanto, né? Não quero ir por esse lado, quero ter um relacionamento melhor, mais saudável desse ponto, né? Só que aí, um ponto muito importante é que, como a gente vive num mundo de provas e expiações, ou seja, estamos aqui encarnados hoje nessa vida porque precisamos aprender e resgatar débitos passados. Hoje a gente sabe muito mais do que ontem, né? Mas ontem a gente não sabia tanto assim, amanhã a gente vai saber muito mais. Então, a grande probabilidade, se seus pais não forem super altruístas, super amorosos, muito conscientes, 90% das pessoas encarnadas hoje nesse planeta Terra não tem um nível de consciência adequado ainda para ter esse nível de relacionamento. A gente tá caminhando e é por isso que eu faço esses vídeos, porque eu acho que através disso a gente consegue trazer um pouco mais de consciência para o nosso dia a dia. Mas quando a gente não fala muito disso, a gente acaba não tendo esse senso crítico, né, analítico de observar as situações. Então a grande probabilidade é que você primeiro precise se comportar da primeira forma para olhar, ver a série de coisas ruins que se trouxe para tua vida, os relacionamentos ruins, desastrosos, enfim, e aí sim conseguir se comportar da segunda forma, tendo muito mais consciência sobre aquilo que você realmente quer para um relacionamento ou não. Então, quando você fala que tem o dedo podre pro amor, significa que você ainda tá nesse nível de inconsciência. Você de alguma forma tá repetindo esses padrões dos teus pais, ou da tua mãe, ou do teu pai, e não é só no agir, no comportamental, é no pensar, é no falar, é todas as crenças que você acredita em relação ao amor, aos relacionamentos, aos homens, que muito provavelmente vem da tua mãe, vem do teu pai, vem de uma avó, vem de crenças mais distantes. Enquanto você continuar repetindo esses padrões, você tá no nível da inconsciência e você não vai realmente ter uma escolha, né? Um direito de escolher diferente. Para sair desse ciclo vicioso, você precisa trazer luz, a luz da observação, para o teu relacionamento hoje, para o teu relacionamento ontem e para aquilo que você quer no futuro. Então, ações repetidas só levam a gente aos mesmos resultados. O que você está fazendo de igual para atrair os mesmos caras? Olha profundamente. Olha para o relacionamento dos teus pais, vê o que traz desconforto dentro do teu coração quando você observa eles falando, ou brigando, ou não tendo uma afetividade genuína, né? E aí, através disso, você consegue ter realmente uma decisão de mudar isso daqui em diante. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de me dar um joinha aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos que estão por vir. Gratidão e até a próxima!